Então, eu quero ler com vocês aqui a carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. O próprio Apocalipse vai explicar isso, mais para frente nós vamos ler, mas eu já adianto para vocês aqui que 7 estrelas são as 7 igrejas. Tá? E candelabros, a menorá, sempre simbolizou luz. Tá? Mas nesse contexto aqui, os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. Cada igreja resplandece uma luz para aquele mundo da época. Tá? Então, essas igrejas aqui, elas são literais. Tá? Todas elas eram igrejas físicas que existiam geograficamente. E lembrando que quando João termina de escrever a revelação, todas as igrejas recebem quase que simultaneamente as 7 cartas. Então a igreja de Éfeso recebe a carta à igreja de Éfeso, mas também recebe a igreja de Esmirna, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia, Tiatira. Então, aquela igreja lá física de Éfeso recebia também as admoestações, as advertências, as obrigatoriedades que Deus estava pedindo, mas também as bênçãos das outras igrejas. Então, Éfeso conhecia o que Deus esperava da igreja de Esmirna, por exemplo, tá? Porque a igreja de Éfeso não recebeu só a carta para a igreja dela, ela recebeu das outras igrejas também. Então, uma sabia qual era a debilidade da outra. Uma igreja sabia qual era a promessa que Deus havia feito para a outra. Tá? Então, eles também, ali no contexto romano, geograficamente falando, as igrejas, as 7 igrejas, elas iriam se servir de toda aquela estrutura romana, inclusive os caminhos de Roma. Tá? Porque para se chegar nas igrejas, você usava os caminhos romanos. Então, as 7 igrejas também vão se servir de toda essa estrutura geográfica que Roma tinha construído. Especialmente aqui a gente pode citar a arquitetura, a engenharia, as estradas. Tá? Por conta disso, Éfeso é a mais próxima ali, tá, de Roma. Então, seria a primeira igreja a receber, dentro desse contexto geográfico, a carta. Tá? A distância entre uma cidade e outra girava em torno de 60 a 50 quilômetros. Tá? Então, não eram tão distantes assim, lembrando que havia de ser percorrida com possíveis carros, né, cavalaria, que a gente chama, cavalos, carros que eram movidos a animais. Tá? Então, não é como 60 quilômetros de hoje, as quais as estradas são muito boas. Era um mundo diferente da nossa época. Tá? E uma questão importante aqui, as cartas às 7 igrejas não são proféticas. Não são proféticas. Se não, vou dar um exemplo aqui. A igreja de Laodiceia, que é a última carta que recebe, enviada por João, seria literalmente falando, uma igreja completamente morna e apostatada, tá? Nos nossos dias, sendo que nós encontramos algumas pessoas vivas, vivíssimas, com aquele primeiro amor ainda, em nosso período, ok? Então essa não é uma carta que ela designa claramente o sentido somente profético, tá? É uma carta literal, tá bom? Ela vai ter outras aplicabilidades, mas isso aqui eu quero deixar bem claro agora, tá bom? Então, ele também vai dizer assim, ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Tá? Lá na igreja de Esmirna ele vai dizer, ao anjo da igreja de Esmirna escreve. Na igreja de Pérgamo ele diz, ao anjo da igreja de Pérgamo. Tá? Então aqui é uma conotação, anjo, ele vai dar uma conotação à igreja, porque a carta é pessoal, tá?
Você já ouviu aquela frase que algumas pessoas dizem assim, ele foi um anjo na minha vida? Tá? Então é como se ele estivesse escrevendo hoje, por exemplo, se fosse para mim, para a igreja onde eu estou, ao Edno. Tá? A carta é pessoal. Tá? Alguns interpretam como o anjo que cuida daquela igreja. Tá? Nós sabemos que não há só um, né? Há vários. Então é mais interpretativamente falando, fácil usar essa interpretação de que o anjo seria os membros, tá? Ao anjo fulano de tal, tá? Ao Marcos, por exemplo, ao Edno. Tá? Então a carta ela tem um sentido muito pessoal. Aqui nós temos uma advertência para Éfeso, tá? Eu não vou ler todas os versículos porque nós não tomaríamos muito tempo aqui. E a ideia aqui é ser sucinto, é deixar você com vontade de conhecer mais. Mas Éfeso, ele abandona o primeiro amor. Tá? Então, a orientação é, como eles abandonaram o primeiro amor, talvez as coisas do mundo foram tomando o lugar. Tá? As coisas do mundo da época foram sufocando aquele primeiro amor, aquela vontade de adorar, e aquilo talvez por desapontamentos, decepções, foi cedendo lugar, foi dando lugar a coisas que não eram o primeiro amor. Tá? Então ele deixa muito claro aqui, ó, vocês abandonaram o primeiro amor. Então a orientação seria que devessem ser amorosos, animados, tá? E não só apenas letrados, não só voltados à lei, que é sim uma ordenança do Eterno, o cumprimento dos 10 mandamentos, das mitzvot, mas também aquele primeiro amor, tá? Aquela prática. Então aqui na minha Bíblia está escrito assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Olha, ele está falando aqui, obras. Tá? Ele vai falar muito no livro de Apocalipse sobre as obras. Brevemente virei sobre ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tá? E aí ele vai dizer, eu tenho uma... Tenho, porém, ele diz aqui, ó, tens, porém, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Tá? Nicolau, alguns dizem que ele tomou o lugar de Estevão, tá? De que foi apedrejado, mas nós não temos muitas informações. Mas Nicolau tinha uma seita herética, tá? Ao qual Nicolau pregava que você podia ir para a sinagoga no Shabat, no sábado, e à noite você poderia fazer orgias. Tá? Não era nem sair para ir para um barzinho, não. Era cultuar, tá? Sacerdotisas, tá? em noites de orgias, e que enganavam os servos ali do Eterno dessa igreja. Tá? Então fica bem claro aqui, ó, ele deixa bem claro que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Veja, Deus está dizendo isso, eu também odeio as obras dos... Olha como é forte isso, ele não gosta disso aqui. Então, ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Essa é a promessa da igreja de Esmirna. Comer da árvore da vida. Uma experiência que nós não sabemos como é. Não posso falar nada sobre isso. Tá? Só sei que ele disse, vocês vão comer dessa árvore. Uma promessa. Algo extraordinário. Possivelmente para vir. Para aquele que é obediente. E seguindo, ele vai trazer a igreja de Pérgamo. Tá? A igreja de Pérgamo, perdão, ele vai trazer a igreja de Esmirna, a igreja de Esmirna, tá?
Ele vai dizer assim: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, Jesus. Né? Conheço as tuas tribulações e a tua pobreza, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Isso aqui é bem complexo, irmãos, porque a sinagoga de Satanás, ou o trono de Satanás, ele, muitas vezes, ele é interpretado como se fosse um lugar sujo, feio, né? Arrepiador. Mas aqui ele está dizendo, não, ele está dizendo assim, os que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Então, havia um grupo, não são todos, tá? Quero que os judeus aqui compreendam, não são todos, mas Jesus enfaticamente criticou os fariseus. Ele foi enfático em dizer, raça de víboras, ele falou assim, filhos das trevas, vocês servem ao demônio. Tá? Bem forte isso. Não temas as coisas que estás por sofrer. Tá? Ele disse, alguns vão ser aprisionados e provados. E uma tribulação, ele coloca aqui de 10 dias. Ser fiel até a morte, eu darei a coroa da vida. Tá? Ao que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Então a promessa seria o quê? A morte eterna não recai sobre estes. Tá? A morte eterna não recai sobre estes. Esta é uma interpretação bem clássica para todas as pessoas que não querem abandonar a Deus, querem ficar próximo dele. O dano da segunda morte não as encontra. Mas aqui, nesse sentido, a igreja de Esmirna, ele fala sobre os nicolaítas, que seriam essa igreja ou essa seita herética que cometia orgias, e também esses que se dizem judeus e não são, tá? Que seriam pessoas que se dizem, tá? Que se mostram de um jeito, mas que não são daquele jeito, que falam de um jeito, mas que na verdade não são daquele jeito. Tá? E se eu ilustrasse para vocês, seria um lobo vestindo uma pele de cordeiro. Tá? Então Jesus está dizendo, toma cuidado com isso. E aí sim, agora sim ele vem para a igreja de Pérgamo, ele vai dizer assim, ao anjo da igreja de Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Né? Quem é esse? Você sabe? É Deus. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retém o meu nome e não negaste a sua fé em mim mesmo nos dias de Antipas. Olha que interessante. Deixa eu falar de Antipas aqui. Ó. Antipas foi um primeiro mártir, ou um mártir ali, e a fiel testemunha que o texto vai dizer, também traduzida do hebraico, significa mártir. Então ele vai deixar claro que houve Antipas naquela igreja de Pérgamo, naquela região específica de Pérgamo. Tá? Ele foi um homem fiel a Deus, mesmo no meio dessa bagunça que estava a igreja. Ele foi alguém que defendeu as ideias do Eterno, e Deus está colocando, olha como isso é uma questão bem pessoal, assim, como se Deus escrevesse pessoalmente, ele falou, eu sei que vocês tiveram um profeta, um homem de Deus, que é Antipas, e eu sei que ele foi fiel, e ele deixa bem claro aqui, ó, nos dias de Antipas, que foi a fiel testemunha, foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele disse, eu sei que ele foi morto, eu estou sabendo, nada ficou esquecido para mim. Olha que interessante. E ele vai dizer, mas eu tenho algumas coisas contra vocês, ó. Da doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Tá? E também a doutrina dos nicolaítas. Olha que interessante. Depois eu leio o verso 16 com vocês. Nicolau, eu já citei para vocês aqui, era uma seita herética, tá? que tinha orgias.
Eles tinham uma sacerdotisa chamada Artemis, conhecida como deusa Diana, que era uma deusa que também trabalhava com o lado sexual, tá? Fazendo com que aqueles servos daquela igreja ficassem muito... assim, ela seduzia os homens da época para ficarem inclinados à religião dela, à seita dela, à doutrina dela, e assim afastava os homens de Deus e da igreja de Pérgamo. Tá? Totalmente voltada para a questão sexual. Tá? E o Balaque, que ele vai citar aqui, de novo ele pega atributos lá dos profetas, é o enganador, né? O que cria armadilhas. Né? Então ele vai falar do Balaque que está envolvido com aquele pregador que está atrás de dinheiro, de luxo. Né? E ele também coloca aqui, ele também introduziu mulheres ali. Veja, não entendam conotação feminina aqui, não estou criticando as mulheres, mas ele introduziu as doutrinas por intermédio das mulheres. Tá? Que o povo de Israel se perdesse, deixasse de seguir a doutrina verdadeira e acabasse prosseguindo rumo à perdição. Aí nós sabemos que a carne, no sentido sexual, é uma armadilha, uma das mais fortes, né? Olhando dentro desse prisma aqui. E ele vai dizer, arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada. Quem tem ouvidos, ouça, né? Ele vai dizer às igrejas, ao que vencer darei um maná escondido também, uma pedra branca e o novo nome, né, que está nessa pedra, qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aqui ele vai dar também 3 presentes, tá? Nós não sabemos, assim, o Apocalipse não dá para você bater o martelo e dizer oficialmente é isso, tá? O fato é que há promessas de Deus e nesse caso aqui, provavelmente um novo nome significa uma nova cultura, novos pensamentos, novo modelo de vida, novo estilo, tudo novo. Tá? Fora dessa plataforma que nós estamos aqui, do pecado. Tá bom?